Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o melhor podcast da Academia Evoque sul-americano e mundial. Cada hora eu falo uma coisa nesse momento, mas começando mais um EvoqueCast, já se inscreve no nosso canal aí, curte o nosso vídeo, comenta também, certo? Se você não assistiu os outros episódios, assista também, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer sentido na sua vida para você caminhar, para você melhorar, enfim, ou para você dar risada também, que melhora sempre. Lembrando vocês que a Evoque está com uma coleção nova de camisas, a Evoque Collection, essa daqui é uma. Então, no link aí tem, no link não, abaixo desse vídeo aí tem um link para você cair no nosso site, já garantir a sua camisa. Tem promoção, é uma camisa legal para você ir para academia, ir trabalhar, ir para balada, dormir, é uma camisa para tudo. É bom quando é a camisa para tudo, assim, porque isso você usa para qualquer momento. Então, já vai, ó, clica no link aí, deve ter um cupom de desconto aí para vocês também, então marcha e já garante esse desconto. Bora, vamos começar. Hoje tô com uma pessoa aqui diferenciada, a gente já conversou um pouquinho aqui. Essa semana a gente até teve um tempo maior, eu não conhecia tanto ela, mas essa semana a gente teve um tempo maior numa inauguração que teve da Evoque. Patrícia Madeira, mais conhecida na Evoque como Tuca, e deve ser mais conhecida em todo lugar também, né, Patrícia? É isso Ou aí. Tuca, não vou chamar de Patrícia porque não dá. É Tudo isso bem? aí. Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, tá preparada? Vamos embora. A gente Aqui tem que é estar sempre só preparado. pergunta É. difícil aqui. Não, quando não é Olha eu, né? lá, Porque hein? Olha o que você vai fazer, hein? Tuca, me fala um pouco sobre você, quem é Patrícia, quem é a Tuca, me conta um pouquinho da sua história aí. Bom, Tuca, na verdade, é um apelido de infância que foi dado pelo meu irmão mais velho. Ele não conseguia falar meu nome, Patrícia, então ele começou tu e ficou Tuca, né? E o apelido pegou e já vão aí, então, 50 anos que o meu apelido é Tuca e eu acabei sendo conhecida no segmento de fitness, que eu já atuo há mais de 30 anos, como Tuca, Ó, né? Mas o nome Patrícia Madeira é meu nome, sim. então a gente não Um nome pode. forte É um também, nome Patrícia forte, Madeira. Madeira, né? É isso aí. Então, eu sou filha de portugueses, né? Pai e mãe portugueses. Comecei a trabalhar muito cedo no segmento de fitness. Aos 17 anos eu entrei na Companhia Atlética. Ó, E naquela época não existia esse nome bonito chamado consultora, não. Era sim, recepcionista mesmo, entendeu? A gente vendia plano, né? A gente atendia, mas o nome era recepcionista, simplesmente assim. Então eu comecei lá como recepcionista, né? E na Companhia Atlética eu fiquei quase 11 anos. Eu ó, entrei aos 17 e saí com 28 anos, né? E eu tive o privilégio, eu sempre falo isso, de ter uma excelente escola, né? Eles são uma empresa fantástica, é uma empresa que investia muito em pessoas. ó, Então lá eu me formei, lá eu me casei, né? Eu me formei em administração de empresas pela GV, né? E o mais interessante é que eu gostava muito de atividade física, porque eu jogava voleibol, mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, fazendo administração, eu iria trabalhar com o segmento de fitness por tantos anos, né? Enfim, saí da Companhia Atlética depois desse tempo como gerente. Hoje a gente fala também gerente de sim, vendas. Na época também a palavra gerente não existia. A gente não pode esquecer que o nosso segmento é bem amador. Então essas nomenclaturas executivas, vieram né, agora, né? gerente, diretor, elas não existiam, né? Sim, Então você era recepcionista, você virava coordenadora, você virava supervisora e era isso, né? Então eu saí de lá como supervisora de vendas e fui para a Riboc, que estava inaugurando a unidade ali na Vila Olímpia. E era para mim assim, o momento de entender se tudo que eu aprendi naquela empresa durante 10 anos sim, seria aplicável num outro lugar, né? E a Riboc, quando ela inaugurou, ela tinha lá toda uma, sim. nossa, de academia top, vai trabalhar com o público AA, né? Então, eu abracei essa oportunidade, recebi essa proposta, eu fui para lá, fiquei 4 anos na Riboc, foi uma experiência bem bacana também. E depois da Riboc, eu fui para a Runner, minha primeira passagem na Runner. O Peter
tinha uma primeira unidade ali da Runner, que era uma unidade licenciada lá na Granja Viana. Então, eu fui trabalhar. Público A também. Não, Não? aí já era público BC, Sim. né? Então, eu fui trabalhar na Granja Viana com ele. Foi um desafio bem interessante, porque era uma academia bem escondida, mas a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal lá. E aí, nesse período, eu me separei, né? E quando a gente toma uma decisão assim, né, de separação, eu tinha 2 filhos pequenos, eu queria fazer uma virada de chave Mudar na toda a minha vida. vida, né? Quando você começa a refletir, 30 anos, aquelas coisas, nossa, o que que eu posso fazer? E eu tinha um sonho de infância que era ter um restaurante. Uau! Eu adoro cozinhar, né? Meu avô era cozinheiro profissional, então desde os 3 aninhos eu ficava ali Que na legal. cozinha com ele e tal. Então falei, a hora de abrir um restaurante é agora, porque se eu quebrar dá tempo de É trabalhar de isso aí. novo e ganhar. Então aí foi a minha primeira saída do mercado fitness, né, para realizar esse sonho do restaurante. O restaurante deu certo, eu tinha um sócio, né? E aí no restaurante eu era tudo. Eu era chefe de cozinha, administradora, compradora, eu fazia tudo. Então, assim, aquela visão meio louca de que, como eu sou dona, eu tenho que fazer tudo, né? Que a gente é Sim. totalmente equivocado, porque quem faz tudo não faz Não nada, faz nada né? direito. É. Então, mas enfim, o restaurante deu certo. Foi, acho que, uma experiência para mim incrível, até porque era um mercado novo para mim, Sim. e eu cozinhava na minha casa, né. Sim. Cozinhar em casa para É 10 outra coisa, pessoas, né? 20 pessoas é uma coisa, que eu vou servir igual para todo mundo. Que alguém vai comprar aquilo. Agora você fazer para 50, 60 pessoas, né, coisas diferentes, cada Sim. mesa você pede uma coisa, pessoas que está sentada na mesa tem 5 pessoas, são 5 Nossa, pratos uma diferentes, administração né. muito grande. Aí eu entendi que aquilo era uma loucura, Sim. né. Então, assim, o sonho quase virou um Sim. O sonho pesadelo. era cozinhar. Entende? Então, assim, o sonho que era ter um restaurante, na verdade, foi um pouco equivocado, né. Sim. Mas deu Mas certo. a experiência foi fantástica. Sim. O restaurante deu certo, mas a sociedade não deu certo, Sim. né. Então foi um período de 3 anos de muito aprendizado, de acertos e erros, e ali eu ganhei uma experiência que era de todo, de visão de Sim. todo, de De negócio. negócio, exatamente, né. E aí, do restaurante, eu recebi novamente ali uma proposta para voltar para a Runner, né, e aí num outro formato diferente para cuidar de 3 operações, que já existiam licenciadas do Sim. mesmo dono, enfim. Então foi minha segunda passagem pela Runner, foi um período bem bacana também, sempre Sim. legal. E o que foi interessante para mim é que quando eu voltei com outro olhar. Sim. Porque aí eu voltei com um olhar de dona, Sim. né? Eu sabia o que era estar do outro lado, Sim. né? Então, eu entendi que comercial é tudo, não é só a venda. Tudo é comercial, A venda eu acho que é né? a ponta, né? Exatamente, é coisa final ou começo, mas Sim. se você não entrega um bom serviço, se você não tiver lugar limpo, enfim, tudo vai Sim. contribuir para que o comercial dê certo ou não dê, Sim. né? Então, o comercial você põe para dentro e depois você retém. Se você não consegue reter, Sim. você tem um problema, né? Então, a minha visão, ela melhorou nesse sentido, e aí então eu comecei a conseguir galgar espaços diferentes. Então, a Tuca, ela passou a ser diretora de operações, Sim. ela passou a cuidar de financeiro, Sim. né? Eu comecei a fazer negociação financeira, bancária, Sim. né? Então, a experiência, ela tomou uma outra dimensão. Desculpa te cortar, só Imagina. uma. E como você lidava assim com a responsabilidade disso? Era normal pra você ou você via uma pressão? Como que era? Vai, uma reunião financeira, um acordo financeiro grande. Como que é esse momento pra você? Você acha que era uma pressão ou você via que você conseguia fluir naquilo? Como que era? Eu não via uma pressão. Eu acho que como desde os 17 anos eu Sim, trabalhei com vendas, e venda, por si só já é uma pressão. Você tem sim, meta, né. sim. Quando eu comecei eu não queria ser recepcionista, eu queria ganhar dinheiro, era Ah, isso,
né? Então, como eu sempre lidei com essa pressão Sim. comercial de vendas, Não era. não foi difícil para Já mim. fluía já em você, já. Exatamente. Sim. Não que, assim, todo mês a gente tem meta ali para Sim, sim. bater, vai chegando na metade do mês, se você tá longe, você fala, meu Deus, é Sim. claro que isso é normal. Mas aí o negociar com o banco era fácil. Sim, Porque para mim o mais difícil era bater meta, sim. é entregar resultado, É, porque né? às vezes as vendas até tem uma. Não um preconceito, mas muita gente às vezes tem medo de entrar na venda, porque acha, não, vai ser pressão, ai, é isso, é aquilo. E óbvio, vai ser uma pressão. Sim, Não tem como, qualquer lugar que você se colocar, você vai ter uma pressão, é, mas é algo que flui, que nem você já, desde pequena, já sempre estava envolvida nisso, desde quando exato, começou o trabalho já estava envolvida nisso, então isso exatamente. é legal. Então essa carga do outro lado, ela não fica tão pesada, Sim, né? Porque você já está habituado a lidar com essa pressão sim, comercial, né? que legal. E tá, e aí? E depois disso, Bom, tava na depois dessa Hammer. passagem aí, eu estava na Caramba, Runner trabalhou cuidando em 70 mil lugares também, dessas Tuca. operações. Nesse período eu ainda ajudava, às vezes, algumas academias menores, então Legal. pedia uma espécie de consultoria. Eu Sim, fazia, né? Era importante também ajudar. Eu sempre falo que nós, quando assumimos esses papéis de liderança, se a gente quiser que o segmento melhore, nós é que temos que fazer essa sim. mudança, né? Então, ajudar uma academia pequena também é nossa responsabilidade, E né? faz, te eleva Sem também, né? dúvida. Então, eu fiquei nesse período na Runner e tal, ajudando algumas pequenas academias. E aí eu tive uma surpresa num determinado momento que eu recebi uma ligação de uma pessoa. Tinham me indicado para uma empresa que chamava PJ Clarks. Eu não sei se você já ouviu falar. PJ Clarks é uma hamburgueria Já centenária de ouvi, Nova já. York, Aham. né? Existiam duas operações em São Paulo naquela época, e eu tinha sido indicada por um cliente do meu restaurante para uma vaga de diretora de operações. Desculpa, seu restaurante era, chama, Italiano. italiano? Que Que comida delícia. italiana. Apesar de eu ser filha de portugueses, meu restaurante, a base era de comida italiana, né? Deu até fome agora. E aí, bom, eu recebi essa ligação, ó, temos aqui né, você foi indicada, tal, e eu falei, nossa, mas indicada é fulano de tal, eu falei, era meu cliente no Sim, restaurante, né? E eu sempre fui uma pessoa, bom, deixa eu lá ver o que que é. Até porque PJ Clarks, eu falei, nossa, é uma. é a primeira vez que eu estaria tendo oportunidade de ir para uma empresa que é americana, Sim, sim. né? E aí, bom, eu fui ouvir qual que era a proposta. E nessa hora eu me assustei positivamente, porque a proposta era muito boa, Uau. né? Porque a gente também não pode esquecer que o nosso segmento paga muito pouco. Sim. Né? O mercado de fitness ele paga muito pouco, né? Eu falo que as pessoas ficam por paixão mesmo, não é por É isso aí. dinheiro, né? Então a proposta ela era irrecusável, Sim. né? E aí eu voltei e falei, eu vou abraçar, né? E qual que é a diferença, eu acho, quando você vai envelhecendo e trabalhando? Eu sempre me preocupei muito em todos os lugares que eu chegava, né? Eu já ia preparando sempre alguém para ficar no meu lugar. Uau. Isso é muito importante. Além de você ter na sua empresa, você tem que ter admiradores, seguidores, você tem que estar disposto a preparar alguém para ser você Sim, amanhã, né? sim, Não que você pode receber uma proposta, não é só por isso, mas é porque pode acontecer alguma coisa, né? sim, E aí você vai saber que se você não estiver ali, tem alguém preparado sim. para assumir essa função, né? Mas isso não vai muito de pessoa para pessoa, de vaidade, vamos dizer assim, porque tem pessoas que, bem, você tem um pensamento ainda, vamos dizer assim, no plural, mas tem pessoa que tem um pensamento singular de tipo, ó, eu vou fazer de tudo para quando eu não tiver aqui se o pessoal sentir falta, É sentir a verdade, minha falta. é verdade. É um pensamento egoísta, Sim. né? E talvez seja de alguém que não tem olhar de dono. E é um pensamento até assim que nem você falando já entrou já pensando em colocar alguém, treinar alguém para fazer aquilo que você faz.
as pessoas, por mais que você coloque outra pessoa, as pessoas vão sentir a sua falta. Uhum, De qualquer uhum. jeito, de um jeito ou de outro, as pessoas vão sentir a sua falta. É, Então é melhor você as pessoas sentirem a sua falta pelo lado bom, positivo, do que sentir a sua falta por, ela saiu, agora a gente vai quebrar, exatamente, enfim. exatamente. Então, E eu acho ainda que se você não faz como eu falei, se você não tem admiradores, se você não tem seguidores, você nunca vai alcançar posições e permanecer nela por muito tempo. sim, Você pode até alcançar uma posição, mas sim, permanecer, você não vai permanecer, sim, né? sim, Então, eu acho que essa é a diferença. Um exemplo, eu estou hoje aqui na Evoque porque o Peter, que eu falei lá, que eu trabalhei no começo, ele me indicou. ó, Então, você percebe que você desenvolve um bom trabalho quando as pessoas te indicam. sim, Elas sempre vão lembrar de você, né? E isso é o importante. sim, Então, preparar alguém é isso, né? Então, assim, é chegar numa empresa e identificar, essa pessoa aqui, ela pode ser eu amanhã. ó, Então, o meu papel é treinar, prepará-la, né? O papel de todo líder é desenvolver pessoas. sim, Nós temos a obrigação de desenvolver pessoas, né? Porque alguém já fez isso por sim, nós, né? Às vezes a gente esquece, sim. É normal, muito sim, líder não acabar fazendo isso, uhum, né? Mas todo dia você tem que ter um compromisso, e entender que você é responsável pela realização, às vezes, de muitos sonhos, muito, né? Então eu até brinco. Tem gente que fala assim: ah, a gente precisa contratar estagiário. Eu falo, mas por que você precisa contratar estagiário? Ah, porque a gente tá sem no sufoco. Eu falei, então você não precisa de um estagiário, você precisa de um professor. ó, Porque você não vai ter tempo para treinar ele. E estagiário, ele tá vindo para cá para aprender. sim, E a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, não contrata estagiário no sufoco, porque talvez você decepcione essa pessoa sim, e ele fique até às vezes traumatizado com relação à carreira que ele encontrou, que ele tinha escolhido, uhum. né? Então eu falo, nós temos uma responsabilidade em relação às pessoas enorme. E isso é sobre gestão de pessoas, né? Exato, exato. E a gente trabalha com pessoas para pessoas. É isso. A gente não pode esquecer do lado humano, Isso é um né? pensamento, até você que tem uma experiência muito grande, é um pensamento, vamos dizer assim, novo? Isso de gestão de pessoas, ou assim, já desde antes já teve esse pensamento? Eu acho que Algumas empresas têm esse pensamento ou não? É um tem. pensamento de, vamos dizer assim, 15 anos pra cá? Eu acho que ele não é novo, que quem me ensinou isso foram os fundadores da Companhia Atlética, Sim, mas né? então, mas vamos dizer assim, empresas e pessoas eram difíceis de achar. Hoje em dia você vê bastante falando bastante sobre isso, sobre gestão de pessoas, Uhum, sobre uhum. líder que pode liderar outras pessoas. Hoje em dia eu sento em algumas mesas e sempre o papo cai nisso, liderar e liderar para fazer líderes melhores do que você. É minha percepção. Eu acho que Claro, isso é um pensamento que tá vindo não agora, mas uns 10 anos, 15 de anos 10 anos para agora, cá. sabe? Sim. Você parou para pensar que hoje todo mundo fala que a gente está com problema de mão de obra, Sim, né? A gente não consegue contratar. sim. Então, por que que a gente vem agora com esse discurso de gestão de pessoas? Porque a gente falhou há 15 anos atrás. Uhum. Ninguém se preocupava com isso, A gente colocava todo mundo na né? mesma caixa, né? Exatamente. As pessoas não se preocupavam com treinamento, com sonhos, né? Com sonhos das pessoas que estão ali na sua empresa, o que que ele almeja para ele. Não, ele é tratado como um robô. Você foi contratado para fazer isso, faça isso. Se você não Sim. fizer, você vai ser mandado embora. Então, nós estamos pagando um preço muito alto hoje. Aí eu falo, não é o segmento, não, gente, é O mundial. mercado O mundial. mundo Sim, está pagando um preço muito alto por não ter cuidado das pessoas. sim, Nós não cuidamos das pessoas. E aí verdade. agora existe um comportamento Sim, de fazer isso. Todo mundo fala de gestão de pessoas. Por quê? Porque a gente falhou lá atrás. sim. Isso não foi feito lá E era atrás. em tudo, né? Na escola, desde a É, escola, é. cultura. Se você. Quantas vezes, oh meu Deus, a gente via na escola uma pessoa que era tirada como burra porque não sabia fazer uma matemática, não sabia falar um Isso. português correto. Aham, aham. E aí hoje em dia você vê essa pessoa que era burra na época,
melhor do que a pessoa que tirava todas as notas boas. Exatamente. Óbvio que não é padrão e crianças estudem para tirar nota É boa. lógico, aham. Mas porque sempre foi colocado todo mundo na mesma caixa, né? Porque Exatamente. era pra, na verdade, o que eu sinto que a escola, o ensino preparava para as pessoas trabalharem na fábrica. Então era tudo certinho, era uma linha de produção. Então na Uhum. linha de produção você não precisava ser criativo, você não precisava pensar em pessoas, só precisava ver se seu corpo tá bom, se o braço tá doendo, não tá tendo tendinite, vai trabalhar. Uhum. E eu acho que o pensamento era muito nisso, né? Ah, o comportamento mudou muito, né? Sim, Apesar da gente ter um déficit hoje grande na educação de base, que a gente sim, sabe que a gente tem, mas hoje o modelo escolar é muito diferente, sim, né? O pensamento é de preparação para que você seja alguém, estude sim, fora, tem todo um conceito de estuda um pouco aqui, vai para fora, sim, né? Então sim, todo mundo almeja um pouco isso. Então ainda bem que sim, mudou, ainda bem que esse pensamento, esse comportamento mudou, porque hoje a gente tem muito mais pessoas trabalhando mais executivos, mulheres, né, em sim, cargos como executivas. A única coisa que eu ainda acho que o mundo peca é em querer que uma criança, porque para mim, apesar de hoje em dia a gente falar que 16 anos não é mais criança, sim. querer que uma pessoa de 16, 17 anos defina o que ela vai fazer para o resto da vida dela. Ah, Isso é cruel, sim. né? Com 16, 17 anos, você nem sabe direito Tem gente com 30 anos que que não não sabe o que vai sabe. fazer ainda. Exato. Então, assim, como que a gente quer que uma criança, na minha Sim, opinião, porque ela não sabe nada, né? Não tem experiência, não sabe nada, como que ela vai fazer uma faculdade, dedicar 4, 5 anos, ou um médico 10 para algo que ela não sabe ainda se é o que ela quer para o resto da vida dela, sim. né? E talvez por isso que tem muita gente que entra, sai, entra, sai, entra, Frustrada. sai, né? E aí depois ela começa a ficar frustrada porque ela se sente perdida. Sim, Ah, meus amigos já se formaram, eu ainda não sei. Isso vai gerando também na cabeça dessa pessoa frustrações, sim, traumas, né? Então a gente está vendo aí o comportamento do ser humano. Quantas pessoas na faixa de 20, 25 anos elas estão com depressão, perdidas, elas né? estão perdidas, né? Porque eu acho que a gente obriga eles muito cedo a tomar uma decisão que não é hora de tomar, Uhum, né? Então, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 27 anos e um de 24, né? E o máximo que eu sempre tentei mostrar para eles é: façam boas escolhas. Mas para você fazer boa escolha, você tem que saber o ônus e o bônus de todas de elas, todas. porque Sim, senão você não vai fazer boas escolhas, né? sim, Ah, eu fiz uma escolha e não foi a melhor. Maravilha! Mas você sabia o ônus e o bônus? Você foi consciente? É isso que importa, né? Então, sim, assim, vou fazer faculdade. É isso que você quer? Porque eu não tô te obrigando a sair da escola e fazer faculdade, sim. né? Se você quiser dar a volta no mundo, se você Fica à quiser ir vontade. trabalhar primeiro, se você quiser, faça. Sim. Você tem que estar feliz E e consciente daquilo. consciente do que você quer fazer Sim, neste momento. Se sim, neste momento você não quer entrar na faculdade, não entra, né? A gente não tem que obrigar ninguém, esse conceito que a gente tem de tá terminando o colegial, né? Já tem que fazer. Gente, vamos parar com um isso, né? cursinho, alguma Porque a coisa. gente vê uma geração um pouco perdida, Sim, né? Porque carrega, às vezes, um peso muito grande de uma definição sim, que ela pode ser um pouco mais, ela pode ser tardia, ela sim. pode esperar, né? Não vai morrer Aham, se formar depois de 3 anos, sim. entendeu? É isso aí. Continuando sua história, porque o bom que a sua história é legal que dá pra ir entrando em alguns assuntos assim que eu quero entrar. Aí a hamburgueria, Ah, como verdade. foi? Eu aceitei a Sim, proposta, já tinha uma pessoa ali para ficar na runner no meu lugar. E foram 4 anos, assim, de desafio mesmo. Como eu falei, ela só tinha 2 operações ainda, eram operações em São Paulo, mas quando eu fui contratada já existiam 2 contratos, para abrir 2 operações no Rio de Janeiro, uma sim. casa na Barra e uma no Leblon. Então, eu passei 2 anos na ponte aérea ali, toda semana eu ia para o Rio de Janeiro, Caramba. né, até para inaugurar essas casas. E aí, então, novamente eu voltei para o segmento de gastronomia, Sim, né,
E nesse momento eu era diretora de operações, então eu E como era cuidava trabalhar de com tudo. americanos? É bem diferente? Olha, na verdade, como a gente tinha o direito de trabalhar a marca no Brasil, é como se fosse uma franquia, Ah, tá. tá? Sim, A gente respondia aos americanos, sim. sim, tem um padrão a ser seguido, mas foi uma coisa bem interessante porque eles davam total liberdade da Sim, gente trabalhar. Então, assim, a gente fazia uma reunião mensal sim, com eles, né? Só para dizer mais ou menos sim. como estavam as coisas. Eu fui para Nova York 2 vezes para conhecer as operações de Era lá. diferente a adaptação para o Brasil, vamos dizer assim? Era exatamente igual. A única coisa que aqui a gente não conseguia colocar era a lagosta. Isso aqui era Sim, inviável, né? sim, E nas operações nos Estados Unidos tem até hambúrguer de lagosta, sim, tal. É bem interessante. Mas as operações aqui eram réplicas mesmo sim. das operações. Até o balcão do bar era Igualzinho. réplica, as luminárias, tudo igual, né? Sim. Então era bem bacana. Foi um desafio legal. Nesse meio do caminho tinha uma dupla, porque eu era diretora de operações e tinha um diretor financeiro, né? E aí, nesse meio do caminho, depois de um ano mais ou menos, o diretor financeiro saiu e os sócios então pediram para que eu assumisse As duas tudo. frentes. Então, eu virei CEO aqui no Uau, Brasil das operações, passei então a negociar sim. até empréstimos bancários para essas operações no Rio de Janeiro. Então, foi bem interessante, foi bem legal. De novo, eu ganhei uma Amplitude visão de. um pouco Sim, maior, né? E aí, então, depois de 4 anos ali trabalhando, o PJ Clarks aqui, ele era de 8 sócios, que sim, eram empresários de outros negócios. Eles abriram o PJ por uma brincadeira, que eles adoravam o sim. restaurante em Nova York. Falou, meu, vamos parar de Nova York, a gente tem que abrir um aqui. Uau. E foi assim, bater na porta lá, deixa eu Legal. abrir um no Brasil. E o cara falou, eu deixo abrir. Eles abriram a primeira, foi um sucesso. Então, a história deles era bem legal, eram 8 amigos, né? Eram pessoas incríveis, eram não, são porque eles estão vivos, Que né? bom. São pessoas incríveis. E aí, eu sei que num determinado momento as operações do Rio para nós, elas foram muito difíceis. Até quando eu entrei, eu falei, por que que vocês resolveram abrir no Rio, né? Tem tanto lugar aqui em São Paulo ainda Sim. É bem para diferente? abrir. Não é bem diferente. É outro universo. O Sério? Rio de Janeiro é outro É, de universo, fato. né? Eu falo hoje, para você abrir um negócio no Rio, se você não tiver um dono ali que toque, que seja carioca, Carioca para não entender vai a funcionar. cultura Não vai funcionar. Não queira um paulista achar é que outra vai. cultura. É completamente diferente. O paulista do carioca, nós somos seres completamente distintos. Sim. E nada contra, só Uhum. que é difícil você conseguir administrar Sim, não só as pessoas, mas a politicagem em torno do que você tem que às vezes fazer para alguma sim, coisa sair. A gente não está acostumado com sim. isso, né? Então, lidar com isso não é fácil, né? Então, eles cansaram um pouco da brincadeira, sabe? Quando assim a Uhum. brincadeira começa a ficar Sim, pesada, né? Porque era divertido e agora tá dando trabalho, sim. entende? Então, assim, o universo muda um pouco e eles resolveram vender as operações. Vamos vender, não queremos mais, né? E aí foi um momento até interessante, porque eles queriam me incluir na venda. Porque quando falo em me incluir na Sim, venda, quando você coloca um negócio desse à venda e fala que o CEO vai permanecer, sim. a Legal. chance de você Vender vender melhor. é melhor, porque tem alguém ali que entende do negócio como um todo e Sim, vai ficar. E aí eu falei, não vou ficar. Falei, porque uma coisa é eu trabalhar para vocês que eu conheço, sim, vocês são pessoas. Agora, vocês vão vender para alguém que eu não sei quem é, né? sim. Não sei se eu vou ter no mínimo de empatia ali. Eu Aham. falei, não quero me comprometer, não faça uma venda comigo no negócio. Eu fico 6 meses, né, para passar tudo que tiver que passar, Sim, para quem for assumir, mas eu não vou permanecer. Então foi isso. A gente concluiu a venda. Eu fiquei na empresa 6 meses para passar tudo para a pessoa que ia assumir. A empresa que comprou não era do segmento de gastronomia. Ali eu já vi, falei, isso pode não dar certo. sim, E para mim foi uma ótima escolha não ter sim. ficado, né? E aí, nesses 6 meses em que eu estava ali fazendo essa transição, eu anunciei para o mercado de fitness de novo que eu estava
disponível, Sim. né? E aí, na época, Marcel Gandra, ele era o CEO ali da Runner, da parte de licenciamento. Ele estava saindo para a Bluefit. Nós somos amigos Sim. desde a época da Companhia Atlética. E ele falou, Tuca, vem aqui, vem ocupar a minha cadeira que eu tô saindo. Então eu fiz uma negociação, comecei uma conversa com o Mário Sérgio, que era o fundador da Runner ali. A gente fez alguns acertos do que para mim seria interessante, do que não seria. E aí, então, eu fui para a Runner dessa vez como CEO. Então, é muito interessante porque eu tive 3 passagens diferentes, Sim. né, pela Runner, até chegar a esse Nossa, que ponto legal. de ser Você CEO. saía, voltava, Pois saía, é, sempre voltava e tinha uma sempre. vaguinha ali para mim me Aham. esperando na Aprendi um volta. pouquinho aqui fora, deixa eu voltar pra Hammer pra ver se deu Exatamente, certo. exatamente. Então foi bem interessante. Aí eu fiquei, né, cuidei das operações licenciadas. Na época a gente estava com 25. Foi bem legal, porque aí você também, de novo, você cuida de tudo, são 25 operações, né? Eu formei uma equipe muito boa mesmo. Algumas pessoas que vieram trabalhar já tinham trabalhado comigo em outros lugares, então é um momento legal Sim. que você começa a conseguir trazer para o negócio, né? Aquelas Fazer um pessoas. time. Exato, né? E eu falo que ali foi, acho que, o meu melhor momento. Que legal. Eu tinha uma equipe fantástica. Eu sempre falo que ninguém faz nada. Aliás, a Tuca nunca fez nada. A minha equipe é quem fez, né? Eu acho que eu tive o privilégio de ter um olhar bom e contratar boas pessoas, Sim. né? E elas permaneceram. Então, tudo que eu consegui ali, de alguma maneira, desenvolver nessas empresas, não foi a Tuca. Sim. Foi um conjunto de pessoas, né, que me ajudaram. E hoje eu tenho essas pessoas como amigas, muitas delas, né? Eu falo, a minha carreira toda ali, ela foi desenvolvida aqui. Eu passei uma parte engordando as pessoas, a outra emagrecendo, né? Mas acho que eu tô no lucro porque eu emagreci Verdade. mais tempo do que eu engordei, né? Então, mas é basicamente isso. São 2 segmentos bem diferentes, Sim. mas que me deram um aprendizado gigantesco e que eu também entendi, né, que você consegue trazer para um segmento coisas que você aplica no outro. Sim. E que é totalmente possível, né? Sim. Então, todas as vezes que eu saí, voltei, quando eu falo que você volta melhor, é por isso, porque você aplicou alguma coisa lá que você percebe que você consegue Sim. aplicar aqui também. E é Aham. por isso que a coisa melhora, né? Sim. Então, voltando lá para o começo do nosso mercado, do nosso segmento, talvez se as pessoas tivessem a disponibilidade de fazer mais isso, sai um Sim. pouco, depois volta, né? Faz uma Sim. coisa diferente, volta. O nosso mercado, ele não estaria tão amador, né? A gente não estaria brigando pelas mesmas Sim. pessoas, Sim. né? A gente tem que brigar por um público que ainda não faz atividade Show. física, Fala sobre isso que né? você falou com as câmeras desligadas. Fala um pouco sobre isso também. Eu acho que a gente tem aí milhões de academias, né? O Brasil é o segundo no mundo em número Uhum. de academias, a gente só perde para os Estados Unidos, né? E aí a gente olha e fala, eu tô sempre brigando pelo cliente do vizinho, né? Sim. Todo mundo faz isso, né? Ah, chegou um concorrente aqui, meus alunos vão embora. Fala, então, enquanto eu continuar Pensando assim. brigando pelas mesmas pessoas, eu vou me preocupar que encostou uma academia do lado. Eu tenho que brigar pelo cliente que está no sofá. Show. Eu tenho que brigar pelo obeso, que nunca entrou na academia, né? Por que a gente não faz campanhas para este público, né? A gente sabe que eles têm vergonha de ir para academia, né? A gente sabe que quando o cara consegue sair de casa, se matricular, na primeira semana dele, para ele aquele universo é assustador. E o que a gente faz de diferente deste cliente para aquele que já treina? Nada! A gente não faz nada. A gente trata ele igual. E esse é o maior erro. Porque se a gente perde ele, ele não volta nunca mais.
Uhum. Quem treina fica pipocando de academia. Sim. Então hoje ele tá comigo, amanhã ele tá na outra, depois ele volta para mim, Sim. né? É isso que Onde tá mais acontece. barato ou vantajoso para ele Isso. vai. E a gente fica gastando dinheiro e energia com essas pessoas que ficam toda hora pipocando. Sim. E a gente não valoriza aquela pessoa que me deu uma oportunidade e eu não tratei ela de Sim. maneira diferente, ela foi embora. Esse eu não recupero nunca mais. Sim. Ele não volta, Traumatizou, né? né? E assim, quando eu falo não recupero nunca mais, é o mercado não recupera. Uhum. Ele não vai para nenhuma. Ele volta para o sofá. Sim. Né? Então a gente está falando de que fatia do mercado? Hoje tem 4% dentro das academias. E o resto todo? Por que a gente fica insistindo em brigar pelas mesmas pessoas? É isso aí. Né? Vamos falar de obesidade nas campanhas, vamos Se mostrar. especializar nisso, né? Vamos falar disso, vamos falar do diabético. Vamos esquecer que isso é doença. Sim. Como que eu melhoro a vida dessa pessoa? É com atividade física, a gente sabe. A gente já aprendeu que a atividade física melhora a vida de qualquer pessoa, né? Ela vai menos ao médico, ela vai, né? Então, o que a gente pode falar? Como que eu posso trabalhar esta informação a fim de essas pessoas que estão indo nos médicos passem a vir na Sim. academia? É para esse público que eu tenho que falar, né? Então, eu ainda acho que o nosso segmento peca nesse sentido. A gente está anos ali, ó, batendo a cabeça e falando para as mesmas pessoas, Uhum. né? Por quê? Porque tem um medo de ser o primeiro. Uau. As pessoas têm medo de fazer diferente. Essa é a realidade. Sim. O que a gente vê nas campanhas? O cara da academia X vê a sua campanha, vai lá e faz igual. Uhum. Então tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Porque as pessoas têm medo de fazer diferente, Sim. de ser o primeiro, né? E aí se a gente vou voltar no assunto Smart Fit, lembra que quando o Edgar lançou a Smart Fit foi uma revolução. Sim. Aqui foi uma revolução, isso já existia lá fora, Sim. né? Mas ele pegou e abriu um nicho e fez diferente. E o que aconteceu com ele? Olha onde eles estão agora. Então, assim, a gente precisa perder o medo de fazer diferente, né? Vamos tentar. O máximo que vai acontecer é você demorar mais tempo. Mas Sim. você vai começar a abraçar um público que ninguém ainda está abraçando. Você vai gerar uma nova oportunidade para o seu negócio, Sim. né? Então, eu acredito muito que o nosso segmento precisa começar a parar de brigar pelas mesmas pessoas. E eu tô falando isso aqui, ó, em 2024, mas eu já falei isso lá atrás. Eu venho falando isso há alguns anos. E é triste quando as pessoas não te dão ouvido. Porque você fica ali cabeçando, você vê que tá cabeçando e você Até fala, chegar cara... alguém, fazer. Aí E aí depois fala, você fala, "Poxa." então, né, amigo? Mas eu não te avisei. Sim. E é ruim você falar, usar essa frase, eu te avisei. Sim, Pô, sim. isso é muito ruim, né? Não tem Aham. coisa pior na vida que vir alguém falar, eu te avisei, eu te avisei. Você fala, pô, né? Então, assim, eu ainda acho que a gente vive um universo, um nosso segmento, quando você traz pessoas que não são do fitness para dentro, você melhora, Sim. mas a gente ainda tem dificuldade de escutar essas pessoas. Pessoas normais, A né? gente não quer ouvir. E aí, quando eu falo, pô, normalmente, grandes gestores e tal, eles pagam as pessoas para não ouvi-las. Ouve! Você não tá pagando o seu salário? Não tá pagando. Deixa o cara falar. Deixa ele dizer qual é a experiência dele. Uau. Vamos tentar aplicar. Porque assim, poxa, ele já fez isso. Às vezes você não precisa fazer igual, mas você pode adaptar. Então, assim, eu sempre falo que as soluções, normalmente, elas não estão numa mesa de gestores. As soluções estão no chão de fábrica, Uau. estão no dia a dia. Porque as pessoas estão ali todos os dias vivendo essas coisas. E a gente fica só ouvindo gestor. Cara, para o seu escritório. Pergunta para meia dúzia. O que você faria? Eu já fiz isso. Você tem um problema? Gente, a gente não está conseguindo encontrar uma solução. Faz o seguinte, vai lá na unidade, pega os professores, pergunta, solta essa pergunta. Pergunta o que ele faria. A solução vem. Aí você fica, por que eu não pensei nisso antes? Porque você está tão focado
num negócio que o óbvio você não vê, mas ele vê. Ele sabe o que é o óbvio, Sim. né? A gente não faz isso. A gente tem que revisitar as essências constantemente. Eu adoro. Rodrigo é um cara que, quando eu sentei para conversar com ele a primeira vez, eu até falo, eu vou falar isso porque é por isso que eu estou na Evoque, Aham. tá? Eu sentei com ele para conversar a primeira vez, ele começa a falar de atividade, o olho dele brilha, Uhum. né? E ele é um cara jovem, então você fala, eu quero trabalhar com esse cara, Sim. porque ele tem paixão pelo que ele faz. Quando a pessoa tem paixão pelo que ela faz, a chance de dar certo Muito é maior. muito maior. Quando você não vê o brilhinho no olho, aí você fala, puta, acho que não vai valer a pena não. Não vai valer a pena. Então, e aí conversando com ele, depois já na Evoque, uma vez ele falou, pô, eu sinto falta de estar lá na Sim. musculação, né? Eu falei, por que você não faz isso? Não precisa fazer todo dia, porque hoje não dá mais, Não. né? O preço de virar, É. não dá mais. Falei, mas dá pra você fazer uma vez por mês. Põe na sua agenda. Uma vez por mês, passa um dia em uma unidade. Pede para um estagiário passar um treino para você. Volta para sua essência. Sim. Vai te fazer bem, mas vai fazer bem para a equipe inteira. Uhum. Então, não fica longe da sua paixão. Sim. Porque hoje, como você falou, ele virou um homem de negócio. Sim. Ele não é mais professor de educação física, né? Ele não é mais professor de musculação, nem de aula coletiva, né? Ele é um empresário, Sim. né? Então, não dá mais. É o ônus de Sim, é você outro, é. crescer, né? O ônus de você Sim. virar alguém, né? Mas se a gente, quando cresce, não volta de vez em quando na nossa essência, a gente se perde. Sim. A gente perde a razão pela qual você Sim. desejou aquilo. O Então, propósito, né? tem que visitar. Se você não visitar, vai se perder. Então, essas coisas eu acho que são importantes. Eu procuro dizer sempre, como eu falei, eu sou mais velha, né? É legal pra caramba trabalhar com essa galera jovem, né? Eles me ensinam muito, né? A gente aprende muito, mas poder perceber que você pode ensinar, que Sim. você pode dar dicas, né? Por conta do que você já viveu, das cabeçadas que você já deu, Sim. isso é sensacional. Então, hoje, estar numa empresa como a Evoque, que tem 5 anos, e que semana que vem a gente inaugura a 40ª unidade, né? Num curto espaço de tempo, é fantástico. De um cara que só tem 37 anos. Sim. Né? Ele tem muita coisa ainda. É o quanto, até onde ele não pode chegar. Então, eu vim e que eu falei para ele, eu quero vir porque eu sei que eu posso te ajudar a alavancar isso. Chega mais longe. Exatamente. E é um cara que merece. Então, assim, Sim. hoje a gente só pode trabalhar em empresas com pessoas que a gente tenha alguma possibilidade de dizer, pô, eu admiro esta pessoa. Uau. Eu tenho que trabalhar para quem eu admiro. Eu não posso não admirar para quem eu trabalho. Uau. Se tiver alguma desconexão, Não saia, faz sentido. saia. Né? Você não pode trabalhar para quem você não admira. Sim. Né? E aí, é algo que a gente até tava compartilhando no carro lá, indo pra Franca com o Marco. Se você só tá pelo dinheiro, é, É provisório, é é temporário. provisório porque você nunca vai alcançar o seu objetivo. Então, se você tá por um propósito, aí é É diferente. diferente. Bem diferente. Eu até falei na hora que a gente tava fazendo lá a apresentação que a Evoque não une pessoas, ela une propósitos. E não o propósito da Evoque, o propósito de cada um. A Uhum. Evoque só potencializa o propósito que você tem. E é justamente isso, né? A gente precisa encontrar lugares que você sente que, como você falou, você tem admiração pelo Rodrigo, nós É, temos uma admiração e a gente sabe que ele sendo potencializado, todo mundo vai ser exatamente. potencializado. E é Exatamente. justamente isso, né? Se hoje ele tem 1.000 funcionários, amanhã ele pode ter 3.000. Sim, São 3.000 famílias que ele, de alguma forma, ajuda. sim, Né? Isso não tem preço. Você poder participar dessa jornada é sensacional. sim. É sensacional. É isso. Outra pergunta. Qual a maior dificuldade comercial que você já teve? Você lembra assim?
Puxa, pergunta difícil, hein? Aqui é Que só pergunta difícil. eu acho que, na verdade, dificuldade comercial a gente tem todo mês, sabia? Ah, Todo mês eu tenho dificuldade comercial. Como eu falei, a gente trabalha com meta. Todo mês é um desafio. Dezembro, por exemplo. Dezembro tem 15 dias, sim. né? Porque o resto, né, ninguém, né? Então, quando você pensa em dezembro, você fala, como que eu posso bater meta em 15 dias? Aí depois vem janeiro, que é o Papai Noel das academias, né? Muda o ritmo e Lota. é Aí você fala, não preciso fazer muita coisa. Não, você precisa. aí que tá. Aí que tá. Você precisa se você quiser sustentar um ano. Ah, Porque as pessoas saem. Se você não fizer direito, elas saem, uhum, né? Então, o desafio comercial é mensal, é diário. Eu falo para os gerentes que eles têm um trabalho diário. Falo, desmembra a sua meta em um mês, em 4 semanas e em dias. Se você não fizer isso, você não bate meta. sim. A meta não vai ser batida no último dia de vendas, que era uma tradição lá da minha época. A gente Uhum. batia a No último meta no dia dia corria. 30. Era um Saía desespero ligando para todos os assustador, clientes. né? E eu falo, não se bate meta no último dia. Você bate meta no primeiro. Se você tiver desenhado bem, você bate no primeiro. Você já sabe o que você vai fazer, Sim. né? Porque o mês inteiro é desafiante. Feriado é desafiante. Aí, se chove, é desafiante. Uhum. Então, assim, o comercial, ele vive um desafio diário. Sim. Então, a sua pergunta, não dá para te responder se teve um momento, Sim. porque É sempre. é sempre, né? Eu É acho que isso que sempre. faz o comercial, na verdade, né? É a E é por isso que dificuldade é que. gostoso. É, É por isso que é gostoso, né? Porque aí você aprende a lidar com isso. Aí sim. também, quando você não tem desafio, você fala, ai meu Deus, tá faltando alguma coisa, né? Então, quem trabalha no comercial há muito tempo é normalmente uma pessoa pilhada Sim. nisso, né? Você tem que ser uma pessoa firme, Firme. né? Porque senão também as coisas não Sim. acontecem, né? Então, é um desafio diário e é um desafio bom. É Sim. muito bom. Sim. É isso. Caramba, Tuca. Estamos quase uma hora já falando aqui, ó. Que beleza. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Última pergunta. Se você não fosse nada disso que você é hoje, nada do que você já trabalhou, não pode ser restaurante, não pode jogar vôlei. Beleza. Se fosse para trabalhar em outro mercado, o que você faria? Ui, Já pensou nisso? Fosse começar tudo do zero, sem pensar em nada do que você já fez. difícil também. Não, já é só pergunta Garota, você difícil. tá demais, hein? Puxa vida, o que que eu gostaria? Tem a possibilidade de trabalhar assim, viajando o mundo? Alguém Pode. te Nossa, que sustentando? É, delícia. acho que se eu pudesse fazer isso, eu faria, porque eu gosto muito de viajar. Eu acho que é o dinheiro mais bem gasto que existe. Mas é brincadeira, tá? Brincadeira, mas é Não verdade. é verdade? Nossa, Porque eu tô é precisando a viajar. única coisa que você gasta de dinheiro, mas te deixa mais rico. De Uhum, cultura, né, muito. de tudo, né? Então, eu acho que viajar é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Eu super estimulo. Mas tá aí, talvez, um segmento que, de alguma De forma, viagem? eu gostaria, porque eu acho fantástico, Sim, sabe? Eu realmente acho fantástico. O mundo tem lugares incríveis, né? Então, quando você sai, o Brasil tem lugares sim. incríveis, né? Quando você sai um pouquinho daquela sua rotina e vai, né? Eu acho isso fascinante. Então, talvez Trabalharia com fosse uma viagens. boa opção para mim, Qual foi o lugar mais bonito que você já foi? que eu já fui, É. África do Sul. Sério? As pessoas menosprezam. É lindíssimo. É lindíssimo. Bom Foi saber. uma viagem que eu fui talvez sem muita expectativa e eu voltei fascinada, tanto que eu já fui 2 vezes, né? Caramba, Então, recomendo, que né? É um bom. lugar que eu recomendo. Mas assim, já tive oportunidade de ir para muitos lugares. Falar de um é difícil, mas é Sim. que a África do Sul talvez tudo para mim foi muito legal. O lugar é lindo, as pessoas são contagiantes, a comida é maravilhosa. Então é aquela experiência que, como um todo, você fala, Sim. gente, que bacana, né? Tudo flui, né? Mas tem outros lugares, Austrália, meu filho ficou um tempo morando lá, então eu visitei ele. A Austrália é linda, Austrália né? falam que é o Brasil que É deu muito certo. lindo, né? E tudo funciona, Sim. né? Mas é muito bonito, né? É um
um público jovem que você É. vê, né? Então, assim, tem realmente muitos lugares, Sim. né? Mas acho que, respondendo a sua pergunta, seria a África do Sul. A gente vai precisar trazer você de novo, Tuca, aqui pra Tô falar só à sobre disposição. viagens agora. Opa! Se a gente for falar de viagem e vinho, tô à disposição. É isso, então a próxima vai ser sobre isso. Maravilha. Tuca, obrigado. Obrigada a você, querido. Valeu. Foi um prazer, tá? Foi um prazer Adorei. meu. Foi muito bom te conhecer um pouco mais. Adorei. De verdade, parabéns pela sua carreira, parabéns Obrigada. pelo seu trabalho. Obrigada. Espero que você já tá somando bastante para a Evoque, mas tenho certeza que vai somar muito mais. Amém. É isso. Obrigada. Pessoal, gostou desse podcast? Deixa no comentário aí alguma pergunta, alguma dúvida que você queira tirar. Talvez ela possa te ajudar, a gente vai enviar para ela, vai mostrar para ela. Talvez a gente pode te ajudar também, certo? E é isso. Se inscreve no nosso canal, não perde tempo não, porque ano que vem não, na verdade eu não sei se é esse ano, sei ano que vem, mas tá vindo muita novidade, o nosso canal do YouTube não vai ficar só apenas em podcast, a gente tá pensando em fazer outras coisas também, visitar, enfim, alguns lugares, tudo trazendo um conteúdo muito legal para vocês assistirem, além do fitness, que a gente começa no fitness, mas não vai parar só aqui, então vem com a gente, então se inscreve no nosso canal, é isso aí, tamo junto, EvoqueCast, valeu!